Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos em mais um Golcast, conversando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E no papo de hoje eu vou conversar com o Vinícius Cardoso. Ele que é um artista 3D que vai conversar com a gente sobre arte, sobre o Patreon. E vem comigo aí que o papo vai ser ótimo. O Vinícius é um ótimo artista e tenho certeza aí que vai acrescentar muito na sua vida. Vinícius, se apresenta pra gente, fala um pouquinho aí de você, quem é você, né, nas suas próprias palavras. Fala galera, beleza? Eu sou Vinícius Cardoso, eu faço personagens pro meu Patreon. Tô fazendo isso, já vai fazer pro Patreon uns 2 anos aí, mais ou menos. Mas eu esculpo de estudar escultura já vai fazer uns 5, 6 anos, talvez? Mais ou menos. É isso aí. Já dá pra ser pai já. Já tá andando, tá falando, tá na escola já. Legal, e Vinícius, conta um pouco da sua jornada, né? Como é que você conheceu o 3D, como é que você conheceu a arte, como é que você começou nesse mundo, né? E conta um pouco de como foi aí pra você esse descobrimento, né? E começar a trabalhar com isso de fato. Bom, eu sempre gostei de arte desde criança, né? Tava desenhando ali, muito por influência da minha mãe e da minha madrinha também, as duas gostavam de desenhar. E eu tava sempre desenhando e igual criança, né? Sempre desenhando e tal, mas o 3D em si, eu conheci, eu fiz um curso na Microcamp em 2016, se eu não me engano, que lá era um curso de games, né? De criação de games. Então tinha toda a pipeline inteira ali. E aí eu conheci o ZBrush, conheci o 3ds Max. Na época eu odiei o ZBrush. Não gostei nem um pouco, não gostei de esculpir. Falei, ah, não, prefiro modelar minhas arminhas aqui, meus robozinhos no Poly by Poly, no 3ds Max na época. E ficou por isso. Terminei o curso e queria trabalhar fazendo games, criando games mesmo, tipo, achando aquela parada que a galera que começa a estudar criação de games vai falar, vou criar o próximo GTA sozinho, né? Sempre tem isso. E eu tinha isso, eu vi o trailer do The Witcher, eu falei assim, nossa, eu quero fazer um jogo exatamente assim, desse jeito aqui. E eu achando que eu ia conseguir fazer uma parada dessa sozinho, né? Mas tá, na época eu comecei a estudar e vi que não era tão fácil assim, né? E tentei fazer um jogo de terror, para realidade virtual. Eu tinha aquele óculos Rift, na época, era a versão de desenvolvedor. Eu consegui um daquele e estava testando, criando umas paradinhas para realidade virtual. E nessa época eu fiz um jogo, era um jogo simples, assim, era um a pessoa tinha que chegar do ponto A ao ponto B por um labirinto assim escuro e tinha um bicho tentando te caçar. E aí eu botava meus amigos para jogar. E aí quando eu coloquei meu amigo para jogar pela primeira vez, eu tinha feito tipo um demônio lá, um bicho assim, tinha feito no 3ds Max e jogado lá. Perdeu quantos Aí eu amigos coloquei nessa? Não, não, nem foi. Não, eu coloquei esse amigo meu pra jogar, e aí quando ele viu o bicho correndo atrás dele, ele começou a dar risada. Eu falei, nossa, talvez eu tenha que trabalhar na minha modelagem. Aí eu falei, não, tá, se tá engraçado, ele perdeu totalmente o ponto que era pro cara ficar com medo. Principalmente estando em realidade virtual, que é muito diferente da tela ali, o bicho tá vindo na tua frente, o cara começa a dar risada, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que estudar modelagem, vou ter que aprender. E aí eu comecei a ver vídeo no YouTube, aprender, estudar sobre, né? E aí eu conheci o Rafa Souza, que acho que é o ponto inicial ali de uma galera, né, que faz 3D agora. E eu conheci aquele, o grandioso Rafa Souza, abençoado seja. Ele nem era o Academy na época, era o Ateliê CG, se eu não me engano. Não sei se você chegou a ouvir falar. Não, eu conheci o Rafa quando já tinha o Academy. Então, ele tinha esse Ateliê CG. Aí ele tinha um curso. Ele tinha a versão que era só o curso, né, com as aulas, e tinha a versão com feedback, que era tudo, era anatomia, né, o corpo humano e tal. E aí é ali que eu comecei a aprender, comecei a, tipo assim, eu adorei fazer aquilo, eu vi as coisas que era possível fazer e falei, nossa, isso aqui é muito da hora. E aí, quando eu falei, não, preciso estudar modelagem, eu falei para mim, eu vou estudar modelagem, quando eu ficar bom eu volto a fazer jogo. E isso já passou, sei lá quantos anos, ainda tô fazendo 3D.
E aí foi ali, o start foi o curso do Rafa Souza que eu falei, nossa, isso é muito louco, quero trabalhar com isso. E fiquei estudando por muito tempo. Estudando meio que sem saber para que área eu ia fazer. O primeiro era games, né? Que eu comecei a fazer coisa para games. Depois eu comecei a querer desenhar também. E aí eu fiquei meio sem foco, né? Ia para um lado, ia para o outro, estudando e fazendo umas coisinhas meio avulso, assim. Até que em 2018, 19, se eu não me engano, acho que é 18, que saiu o curso do Álvaro, também, que eu acompanhava as lives dele, e aí eu vi que existia uma parada de modelagem para impressão 3D, que eu não era, eu sabia que existia impressora 3D, mas nunca passou pela minha cabeça isso de O fazer, do né? Álvaro eu também não peguei a época, eu venho depois. Eu sou Depois, posterior, pós-Álvaro. Pós-Álvaro, pós-Álvaro. Tem o Primeiro Testamento, que é o Ateliê CG, né? O Rafa. Não, então, mas aí eu vi esse curso dele e eu falei, nossa, eu preciso fazer isso aqui. Eu quero ver como é que é, porque tinha uma coisa que eu não gostava muito de fazer personagem para games, que é muita técnica, né? Muita coisa que tem que aprender, é necessário aprender, né? Mas na época eu não tava com tanta vontade de aprender isso. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, isso aqui é só escultura, ele usa só o ZBrush para fazer as coisas. Que era o que eu mais gostava de fazer, era esculpir. E aí eu fiz parte da primeira turma dele. Nessa época, assim, todo esse tempo, né? Eu encurtei um pouco a história aí, mas esse tempo de Rafa Souza, começar a conhecer o Rafa Souza até eu conhecer o Álvaro, se eu não me engano, eu peguei, sei lá, um trabalho, assim. Que eu queria trabalhar, né? Mas eu não fazia muita coisa. Que eu peguei um trabalho que eu fiz um colete da polícia para um cara que fazia mod no GTA. Ele me encontrou, assim, lá no Facebook e perguntou. Eu falei, eu nem sabia fazer, mas eu fiz. Esse foi o meu primeiro trabalho. Que específico. É, então, foi o meu Eu primeiro pensei que você trabalho. falava, eu fiz meu primeiro trabalho, o Dolinho. Nossa, o Dolinho é high Quero level, né? descobrir ainda quem foi que fez o Dolinho o primeiro. A lenda, né? O cara tá vivo até hoje, tá aí. Bom, mas tá, esse período, né? Eu peguei só esse trabalho e aí foi a partir do curso do Álvaro que eu comecei a me profissionalizar um pouco mais. Que aí eu setei um caminho ali, tipo, eu quero trabalhar fazendo status. E a partir disso eu comecei a desenvolver ali, comecei a pegar trabalho também. Eu fiz o curso dele e aí eu terminei um Deadpool, que foi o que fez a galera que trabalhava com status olhar ali pro meu trabalho na época. Eu vendia muito STL também, parecido com o que eu faço hoje no Patreon, mas em grupo de Facebook, tem aquela galera que faz tipo uma vaquinha, assim, várias pessoas estão interessadas no modelo, e aí elas juntam essa grana, pagam um artista, ele faz o modelo. Foi assim que eu comecei, fazendo esse tipo de coisa no Facebook. E aí começou a aparecer trabalho também, de estátua e tudo mais. E a partir daí, eu continuei seguindo, né, fazendo estátua, e sempre tive vontade de ter um Patreon. Sempre tive vontade de fazer uns modelos que eu gosto de fazer, sem depender de cliente, né? Mas eu sabia que era uma parada que tinha que investir muito tempo e dinheiro também, né? E você começar do zero até você começar a ganhar o que você ganha fazendo trabalho para os outros ali leva um tempo. Então, aí eu sempre tive esse receio de começar de verdade. E aí nessa época, depois de um tempo também, né, essa história eu já encurtei bastante coisa, mas teve uma época que eu comecei a trabalhar com miniatura também. Fiquei um bom tempo trabalhando com miniatura, até que eu já não. Porque é muito trabalho, né? E é muito. Tem que entregar as coisas muito rápido. Sim, Então. eu faço, a maior parte das coisas que eu faço é miniatura hoje em dia, né? Sim. Daí, geralmente eu entrego ali um por semana. Uhum. Várias poses também, né? É, Tem isso. E essa é a parte que mais quebra. é dolorido. Tem que fazer mais de uma pose. Então, é dolorido. E era exatamente isso. Eu trabalhei na One Page Rules. Não sei se você conhece, uma empresa de miniatura também. Né? Já vou pegar o E. contato aqui para ver se eles Manda estão lá. pegando mais artista. O Instagram. Eles tinham uma equipe grande, era bastante gente. Eles são de Portugal, se eu não me engano. Se eles pagam bem, é nós. Tamo lá. Manda mensagem, entra em contato. Não, mas é bastante trabalho. Na época eu tava começando a ficar sobrecarregado porque era para entregar bastante coisa com muito pouco tempo,
compensava, né? Eles pagavam bem. Mas isso tava já começando. E aí sempre na minha cabeça essa parada de não, eu quero abrir um peito, eu quero voltar a modelar o que eu gosto de modelar. Só que eu nunca fui. Até que eu falei, quer saber? Eu vou fazer, eu vou começar isso de verdade. E aí eu já tinha juntado uma grana, né? O que é importante, eu acho, para começar o Patreon é você ter ali uma segurança, né? Antes de começar de verdade, porque até você começar a ganhar alguma coisa leva um tempo. Você tem que ir ali construindo, grindando ali, até começar a receber uma coisa que vale a pena de verdade. A Porque no gente, começo é a difícil. gente vai se aprofundar mais já no assunto, mas quantas peças você tinha pré-feita antes de você lançar o seu Patreon? Nenhuma. Você começou. Não, eu comecei na doideira. Tipo assim, eu tava tão acostumado a ter que fazer miniatura rápido, entregar vários, que eu falei qualquer coisa que eu fizer aqui, tipo assim, se eu ter que trabalhar 2 vezes mais, pelo menos fazer uma coisa que eu gosto, pra mim vai valer a pena. Entendeu? Verdade. Eu tinha feito, eu não tava pronto, né, mas tava já encaminhado o primeiro mês, que foi uma Magic que eu fiz e um Venom. Esse Venom, ele é o que tava mais adiantado, tanto que eu terminei ele ali em uma semana, porque só tinha uma semana para entregar. Mas era loucura. O primeiro ano, assim, foi começar o modelo no dia 1, terminar o modelo dia 15. E, tipo assim, terminar eu falo de modelagem, render, corte, impressão também, é tipo todo o processo, e postar no dia 15. E aí no dia 15 começar o segundo modelo e terminar no dia 30 ou dia 31, né, dependendo. Todo esse processo de novo, é modelagem, corte, render e impressão. Aí ainda tinha mais uns dias de impressão. Que geralmente são 2, 3 dias que eu tinha uma impressora só, então o tempo Mas era com, maior. com o tempo também você acaba conseguindo reaproveitar, né? Não, com certeza, com Bastante, certeza. bastante coisa, assim. Eu aprendi, eu consegui, eu peguei as manhas ali de algumas coisas que dava para tipo, reutilizar e eu peguei a manha também de não ficar travado muito na parada e só seguir no fluxo e o modelo ia se desenvolvendo com o tempo. Então, conforme foi passando os meses, eu ia conseguindo fazer os modelos mais rápido. E eu acho que isso é uma coisa que a galera me fala muito, ah, você modela muito rápido e tal. Acho que foi um pouco por isso, de ser forjado ali Na no fogo pressão, não, ter um negócio gigantesco nessas costas vindo assim, fala assim, ó, tem que terminar, tem que terminar. a forja dos boletos, né? Exato, a avalanche de boleto vindo assim, ó, vamos terminar esse modelo aí rápido, você tem até o dia 15, vambora. Era doloroso. Mas isso me ajudou a aprender a não ficar muito parado no processo tipo, acelerar ao máximo para não. Porque às vezes você fica ali, sabe, você vai, faz o modelo, aí você volta atrás e faz de novo. Eu acho que o que também me ajuda muito é fazer o modelo direto na pose, então não tem muito retrabalho, sabe? Sim. Que é uma coisa que a galera fala também bastante, como que eu faço e tal. E aí eu dou essa dica de tentar ter a ideia do modelo pronta na sua cabeça o mais no começo possível, na blocagem ali, você já blocar todos os elementos da peça e só ir modelando conforme vai passando o tempo, que isso ajuda a deixar mais rápido, né? Eu aprendi isso durante esse primeiro ano no Patreon. Foi que deixou o meu processo um pouco mais rápido, eu acho. Verdade, acho que além da prática, né, essa questão de. Cara, acho que é libertador, né? Você começar a esculpir na pose direto. Sim, Você sente assim sim. que o workflow flui muito melhor, né? Porque se você vem lá da pose T, você, pô, vai ter que. Você fica testando, aí precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo. E se na pose não, você já manda o boneco todo cagado mesmo, destrói tudo, né? É, Faz aquele sketch horrendo, mas que tem a essência da ideia é. e já vai pra parte pro gol, né? Ele mesmo todo quebrado, assim, o cotovelo explodido, o joelho estourado, e a ideia tá ali, você olhar e falar, ah, isso vai ficar legal, esse é o mais importante, eu acho, de uma peça ali, de uma estátua. É, né, É você conseguir ver ela pronta, mesmo sem estar nem um pouco pronto, sabe? sim, o boneco lá com o joelho do Ronaldo, né? Fenômeno. Invertido, né? Totalmente invertido. Olha, eu nem sou tão fã de futebol, mas eu lembrei dessa aí. O pior que eu também não, mas a referência é só esse, então tudo bem. Você começa com um sketch, né, com a cara do Ronaldinho Gaúcho. Mas eu fui relutante para começar a fazer as peças na pose. Foi um amigo meu que ficou falando, não, faz, que é muito melhor.
E eu sempre fazia na Pose A, e eu senti que não, sabe, não tinha muito ali, não ficava, não dava aquele, sabe, não tinha aquele Aquele negocinho a mais. feeling, né? Porque Que você ficava tudo perde. duro. Então, e aí eu tipo, colocava na pose e você já consegue colocar um gesto muito melhor e muito menos tempo e só partir dali. Eu acho que é mais rápido até do que porque a galera não gosta muito de modelar na pose, porque pensa, vou modelar um braço e vou ter que modelar de novo e tal. Mas o tempo que você perde refazendo, depois que você posa, né, reesculpindo a anatomia e tudo, às vezes leva mais tempo, né? Porque o retrabalho, porque você fica ali colocando, modelando ele na pose, colocando a anatomia bonitinha, aí depois você vai lá e posa e tem que refazer tudo. Às vezes é mais fácil você só fazer o outro braço na pose diferente que fica melhor. É verdade, eu concordo total. Acho que tirando coisas tipo hard surface e, sei Sim, lá, bota, coisa assim que realmente é só flipar e pôr na pose, no lugar, né? Não é nem remodelar. Acho sim. que anatomia não tem como. A anatomia funciona melhor direto. É. E é Porque bom, no né? É final, bom. Você no estuda mais final, também. exato. Então, eu aprendi muito fazendo na pose, porque a anatomia não é só aquilo que está na pose A, né? A anatomia, ela é água ali, o corpo humano é água, então ele vai se modificar de forma que você nem imagina. E na pose você faz um braço esticado, um braço contraído, dobrado, assim, é completamente diferente. Você aprende mais sobre anatomia, onde cada inserção vai, para que lado que ela vai, fazendo na pose, direto na pose, do que na pose A, eu acredito, pelo menos, né? E é o que também acabou te dando velocidade, né? Com o tempo Sim, você vai resolvendo essas coisas muito mais fácil, né? exato, Às vezes exatamente. você nem sabe muito bem ali como é que é o músculo, né? Sem, tipo, sem a referência, mas pela experiência você já, eu acho que vai encaixar assim, vai dobrar, já, Uhum, pô, tá funcionando. Aí você olha a exato, referência e só mata a dúvida ali mesmo exato, e já exatamente. resolveu, né? Hoje em dia é E, bem isso. É bem isso. e me diz aí, Cardoso, qual que foi o seu maior desafio, assim, para começar a trabalhar, né? Você teve o colete ali que você falou, mas e aí depois disso, qual que foram os seus trabalhos, assim? Porque você não foi direto pro Patreon, né? Você ficou fazendo Não, a miniatura ali um tempo. Você foi sim. direto das miniaturas pro Patreon ou você ainda teve outro meio, Bom, não, antes outras da coisas no... miniatura. Não, sim, antes da miniatura eu fazia isso que eu falei de vender os modelos no Facebook, que tem vários grupos de STL no Facebook que a galera faz isso, essas vaquinhas, né? Esse foi minha primeira fonte de renda com 3D ali, foi isso, de alguém posta um concept e falar que algum artista fazendo isso e tal. E aí eu ia lá, me sugeria, falando para fazer, e aí ia juntando esse grupo, a galera, cada pessoa que queria imprimir o modelo pagava uma cota ali, e aí quando juntava um valor específico, a gente começava a modelagem, entendeu? E aí esse foi o Entendi. meu primeiro meio ali de ganhar dinheiro com 3D, tirando o colete, né? Na época. Eu fiquei fazendo isso por um tempinho, assim, uns 2 anos ali fazendo, sempre pegando uns Pô, modelos. Nesse período, é um tempinho não, é um considerável. tempinho. É um tempinho, é um bom tempinho. Mas isso também me ajudou a desenvolver ali, né, os meus projetos. E apareceu, nesse tempo também, apareceu gente querendo fazer estátua só para ele, sabe? Também, para produzir também e tal. E aí eu fiquei nessa, fazendo modelo para Facebook e pegando commission de estátua também. E aí eu comecei a fazer miniatura, que daí depois já foi outra coisa. Aí eu parei com tudo isso e comecei a fazer só miniatura também, porque pagava melhor, entendeu? Ah, entendi. Ah, legal, você ficou então um tempão fazendo modelos pro Zuki. É, Pro Zuki. pode crer, pode crer. É, maneiro, mano. E em questão assim de aprendizado de modelagem, né? Para você assim, ainda tem hoje algo que é tipo muito desafiador fazer. Eu sei que a anatomia sempre é desafiador, mas tem algum que é mais do que todos assim para ti? O que eu acho que eu sou menos confortável em fazer é hard surface. Isso me pega um pouco, assim. Eu ainda fico batendo cabeça É o ali calcanhar para de fazer. Aquiles eu vejo É, de muitos. então. É porque eu sempre gostei muito de fazer umas paradas mais fluidas, assim, muita modelagem orgânica. Foi sempre que eu gostei de fazer.
E aí você me entrega pra fazer um robô, eu vou ficar perdido, eu vou ficar, nossa, como faço? Eu fico batendo cabeça até eu começar. Tipo assim, eu faço. Se você me der o tempo certo, eu faço o tempo necessário ali. Mas eu vou ficar batendo cabeça até conseguir acertar alguma coisa ali. E, e hoje em dia você faz todo o seu workflow dentro do ZBrush também ou você usa, sei lá, às vezes Blender para fazer alguma coisinha? Não, 100% ZBrush. A parte de modelagem, 100% ZBrush. Eu uso o Substance para fazer umas texturas ali depois que o modelo tá pronto, né? E agora eu tô usando a Unreal também para fazer render. Mas a parte de escultura é só ZBrush. Você acha que a Unreal é melhor de trabalhar do que o Marmoset ali para fazer render só de escultura? Eu nunca usei o Marmoset, na verdade. Eu já testei, mas Juro? eu não. Não, eu não fui muito pra frente, sabe? Aham. Mas eu usei muito, por muito tempo eu usei o Blender. E eu gostava do Blender para fazer render. Só que eu precisei fazer o render de 4 peças junto Aí, do Quarteto aí o Fantástico. render explodiu o quarteirão. Não, o Blender não tancou, não conseguiu segurar. Eu falei, nossa, e agora como eu vou fazer isso? Como que eu vou. Como que eu vou fazer esse render? Eu tenho que fazer o render dos 4 personagens junto. Como eu vou E não fazer é, isso? e não é nenhuma questão de PC, né? É o Blender. Não, exatamente. Ele não tava. Eu tava pensando até em colocar o modelo low poly lá, tipo, fazer baking de tudo, mas não tava funcionando. Até que eu lembrei da Unreal, e tem aquele Nanite, se eu não me engano, Cara, aquela função que eu não manjo nada de Unreal. ele tem uma função. Eu não sei se você viu o trailer quando saiu a Unreal 5, que ele mostrou um milhão de modelos lá, cheio de polígono, assim, e rodando tranquilinho. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, incrível isso aqui, eu vou usar para fazer render. E quando lançou, eu não consegui usar nada, porque era lento, travava pra caramba. Para abrir o programa era 3 horas ali para configurar os shaders e tudo. Eu falei, deixa quieto. Até que eu lembrei, depois que eu tinha que fazer esse render, né? Eu lembrei da Unreal, eu falei, eu vou tentar. Aí eu baixei, ela já tinha um tempinho já, né, que a Unreal tava aí. E aí tinha muito mais conteúdo também no YouTube, muito mais conteúdo no YouTube para poder aprender. E aí eu comecei a testar e eu achei muito foda. Eu gostei porque ele é muito mais leve, tipo assim, ele é muito mais robusto também do que o Blender, eu acho, né? Ele tem muita função, o que pode ser um problema também, porque tem tanta função que às vezes você se perde ali. E ele tem umas funçãozinhas ali de luz que eu gostei mais e consegui desenvolver umas ideias que eu tinha que eu nunca consegui fazer no Blender, por exemplo. Eu consegui fazer ali na Unreal, e aí agora eu tô usando só ela para fazer meus renders. Pô, que legal. Talvez eu fique tentado também a começar a É, tentar. Que agora não, eu tô com um PC com um melhorzinho, né? Troquei placa uhum, de vídeo e processador, então eu acho que dá pra tancar sim. a Unreal. Porque da última vez que eu tentei, eu falei, Pior que é não assim foi com todo não mundo. foi dessa vez computador. A primeira vez que eu tentei também não deu certo, cara. Eu coloquei lá, começou a travar, e aí eu falei, nossa, não. Aí começou a travar muito assim, eu falei, não, melhor não. Aí eu deixei, e aí o programa melhorou, né? Foi. E você não é a primeira pessoa que eu tô influenciando a usar o Unreal já, né? É a segunda já. Eu mostrei ali uns negocinhos que eu fiz e falou, nossa, que da hora, eu vou tentar também. E aí eu vou converter todo mundo pra Eu Unreal. acho que vale a pena tentar, com certeza. Não, mas é bom testar um programa novo. E é Ele é gratuito, bem. né? Então, Exatamente, acho que exatamente. essa é a parte, uma das melhores partes, é gratuito e oferece Exato. boas ferramentas, né? Sim. Às vezes a gente fica só na preguiça de estudar e começar o negócio, mas depois que você pega o jeito, né? Aí você não quer mais parar de usar. Não, o pior que foi exatamente isso. Quando eu abri, depois, né, de eu ter testado essa primeira vez, coloquei os modelos ali e eu vi o tanto de função que tinha. Falei, nossa, será? Acho que é melhor eu nem fazer esse render mesmo, deixa quieto. Passou pela minha cabeça isso. Eu falei, não, vou tentar mais um pouquinho. Vou tentar, tá, vou pesquisar isso aqui, vou ver mais um pouquinho. Aí quando eu vi, o render tava ficando legal ali, a iluminação, eu falei, não, acho que vale a pena aprender o programa do zero para ter um resultado melhor do que só continuar no que você está fazendo ali. Não que o Blender seja ruim, né? Tem como fazer coisas muito fodas ali com o programa, Sim. já vi render assim absurdos e eu só quis trocar justamente por essa parada técnica de não tá rodando mesmo. 4 modelos assim, ele não conseguiu segurar. É, Todos aqui no meu PC não deu.
O Blender ele não lida bem mesmo com projetos muito pesados, né? De polígono, assim. Acho que eu renderizava coisas no Blender, usava bastante um tempo atrás, mas aí eu parei de usar também porque eu vi que pra mim o Marmoset estava funcionando melhor. O fluxo assim de mandar arquivo para lá e testar e fazer rapidinho estava funcionando melhor para mim. Eu acho que o Blender eu acredito que ele funciona muito melhor para modelos que estão ali preparados para game, né, para animação, Aham, com a sim, topologia bonitinha, não muito sim, pesado, trabalhando na base do procedural, né? exato. Então, Também acho. mas eu, Mas eu sei que o Marmoset ele é bem parecido com o Unreal também. Ele tem umas funções parecidas ali, mas eu nunca fui muito de usar, não. Nunca cheguei a me aprofundar ali no programa. cara, Talvez um dia. ele é bem tranquilo, bem tranquilo. Se um dia você precisar, tem até um curso gratuito no YouTube. Oh, beleza. Eu pego um modelinho ali, explico como é que eu faço, que são as coisas principais que acaba precisando usar, Uhum, que é o beabá, né? Material, uhum. onde configura ali, onde seta algumas funções importantes, e é isso. Importar, exportar. Enfim, é aquela coisa, né? Quem mexe com 3D acaba só adaptando, né, o conhecimento. Tipo, Exato. então esse aqui não é mais um, agora é menos um que para dar Uhum, certo. Bem tem muito pode crer. disso, né? Você acaba levando o que você já aprendeu de um outro programa ali também, quando você entende, né? Aí fica muito mais de boa. Você só transfere o que você sabe de um pro outro. Cara, então me falei, como é que. Eu acho que a primeira pergunta, né? Para quem vai começar o Patreon, além do que você já comentou, né, de conseguir guardar ali uma grana e tal, porque você tem esse lapso de tempo, né, até começar a ter Uhum, entradas é. de dinheiro. Mas o que você acha assim que depois de um tempo já trabalhando com o Patreon, quais são as coisas essenciais para quem vai fazer isso, quer começar um trabalho no Patreon e vender os próprios arquivos e tal? Uhum. Bom, é isso que eu falei, né? De ter ali um- uma grana ali para você ficar seguro, né? Não ter que se ferrar tanto assim para você começar, porque para você começar a ganhar geralmente é ali depois de um mês, 2 meses, dependendo. Às vezes pode ser até mais também, porque a galera tem que se inscrever e para isso você tem que divulgar, você tem que mostrar seu trabalho. Então eu acho que o principal, tirando isso, né, para começar, é você desenvolver, criar ali uma comunidade também de gente que gosta do que você faz. Você pode construir isso junto com o Patreon também, que foi o que eu fiz, porque o meu Instagram, ele não, eu não postava muita coisa, né? Porque na época eu tava fazendo miniatura, fazendo as paradas, eu não tava gostando muito do que eu tava fazendo, então eu nem postava nada. Quando eu comecei, eu falei, eu tive a ideia de fazer o Patreon, eu fiz esse planejamento, né? Outra coisa é planejamento. De começar a ficar mais ativo no Instagram, nas redes, assim, para poder construir essa comunidade e ter gente vendo o seu trabalho para ele se inscrever, né? E focar no nicho certo, que geralmente é a galera que imprime modelo, não só artista, né? Que artista gosta de ver arte, mas para o Patreon o interessante é gente que tá imprimindo modelo também, pintando, que tem esse hobby de pintura, sabe? E deixa eu pensar em mais alguma coisa importante também. É o que você tinha falado, né? De ter modelo pronto. O ideal seria ter ali alguns modelos prontos já para poder lançar e você ter tempo suficiente para poder modelar o próximo. Por exemplo, agora eu estou modelando o Mistério do Sexteto Sinistro, que vai sair no mês que vem só. O desse mês, que vai sair dia 15, já está pronto. Então eu tenho esse tempo para poder fazer o modelo para frente, né? Para não ficar tão corrido. Porque no começo eu tinha que fazer o modelo do mês, começar no dia 1 e já entregar no dia 15. Era uma correria. Nossa, Imagina. era muito, era horrível. Se fosse só o modelo, até que ok, É, mas fazer o exatamente. render e a parte de impressão ainda Nossa, pô, eu é odiava. muito Eu maçante. odeio. Eu odeio a parte de impressão até hoje, para ser sincero. Tá imprimindo aí o modelo, Porque, mas eu não porque você gosto. faz o pré-suporte, né? Os seus modelos Uhum, você coloca. também. Então, e é por isso que eu quis também investir numa grana numa impressora e tudo mais, porque eu vou saber o que eu estou entregando para quem se inscreveu. Eu vou ter que passar pelo processo de botar o suporte e imprimir. E assim que tiver impresso, eu posso mandar os arquivos já com pré-suporte, porque eu sei que imprimiu, entendeu? E Sim. só que foi uma dor de cabeça ter que aprender isso, porque eu pulei
do 0 para 100 eu tive que começar a fazer. Então eu já tive que, tipo assim, no primeiro mês eu já tive que aprender tudo isso e começar a entregar. E aí isso, de novo, né, foi o que ajudou a melhorar mais rápido. Mas foi doído. E você acha que a experiência de você mesmo imprimir os modelos, experimentar, isso também melhorou a qualidade do seu pensamento para os cortes que você fazia Não, que você faz nos com modelos? certeza. Com certeza absoluta. Pro corte, principalmente, porque, né, eu sei o que funciona e o que não funciona tão bem. Porque antes eu fazia algumas coisas que eu entregava pro cliente e ele que ia resolver, né? Te vira, meu irmão. É isso aí. Às vezes o cara você nem fazia o corte, você entregava o modelo e alguém cortava para você. Então, aí às vezes você nem pensa muito sobre o que você está fazendo ali, só deixa para outra pessoa resolver. Mas agora que eu tô vendo como é que é imprimir e tudo mais e como as coisas se encaixam depois que tá impresso, eu vi o que funciona ou não, o que funciona mais, né, nos cortes do que o que eu fazia antigamente. E você pode citar algum exemplo assim de corte que você achava assim que você estava arrasando e que aí depois você descobriu, Pensando. putz, que porcaria de cortes que eu fiz. Eu no começo, eu não tenho aquela manhazinha de você dar um inflate na peça quando for dar o boolean, porque Sim, pra você deixar o buraco um pouquinho maior. É então, isso que você porque tá. a resina ela dá uma infladinha ali bem mínima depois que você imprime e, e isso depois que você, tipo, antes de fazer isso, né, eu imprimi, eu ficava colocando, por que isso não tá encaixando essas peças? Tem um gap enorme aqui entre uma peça e outra, eu tinha que ficar lixando, até entrar. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que começar a fazer aquela parada, porque eu não fazia tanto, eu só dava pô, aumentava um pouquinho o pino da peça, mas eu não dava um inflate na peça inteira. Hoje em dia o que eu faço? Tenho, sei lá, um braço para fazer um corte no tronco do personagem, eu pego esse braço já com pino, né, com os cortes bonitinhos, e aí quando eu for dar o boolean, eu dou um Dynamesh um pouco mais alto nessa peça toda, aí eu dou um inflate ali de 2, porque já, às vezes se eu dou um inflate sem a peça estar com Dynamesh, ela pode quebrar ali um pouco da malha e ficar uns glitchzinho que pode dar problema também, né, na hora de levar para fazer o suporte e tudo mais. Mas eu dou esse Dynamesh um pouco mais alto, dou um inflate de 2, aí eu faço o boolean, aí depois eu volto, né? Volto para a peça antes do inflate e exporto. Isso me ajudou muito a peça encaixar sem dar tanto problema. Você tem que ficar lixando e lixando. Hoje em dia é alguma coisinha ou outra ali tem que lixar, às vezes por causa de suporte, por causa de erro de impressão também. Aí não é que eu não vou mais ter que fazer isso, mas já diminuiu muito, assim, uns 60% ali de trabalho pós-produção, depois que imprime. É, eu tô nesse caminho, eu quero também comprar uma impressora, só que eu tenho a intenção de pintar, né, também, de fazer Uhum, fazer o produto final, né? sim. Daí eu tô nesse planejamento de para começar a pensar ali em comprar uma impressora, separar o dinheiro, tal, comprar tinta, aquela coisa toda e começar a fazer. Mas, Um projeto pro ano que vem. pode crer. É bom planejar, né? Porque já vai aprendendo como funcionam as impressoras, aí, porque o primeiro mês ali é dureza. Tem muita coisinha de configuração de tempo de exposição da luz da impressora, luz UV da impressora para deixar a resina sólida e tudo mais, que é chatinho. Eles têm que ficar fazendo teste de impressão para ver a qualidade, porque às vezes você coloca uma configuração diferente e vai imprimir, mas não vai ter aquela qualidade sharp, sabe? Mostra bem o detalhe. Aí com o tempo você vai aprendendo isso daí. Mas é só não fazer igual eu fiz, né? Que é pular de cabeça e fazer isso ser um trabalho e ter que aprender no primeiro mês ali. Estuda com calma e aprende bonitinho para ser um negócio mais agradável. É, eu vou fazer bem stand, assim, Não, bem aos pouquinhos. Eu falei, pô, não, é o melhor. já tô mandando bem, não, agora sim eu posso comercializar, né? É melhor. É bem melhor, eu imagino. Eu tô começando a pintar também. Eu e minha namorada, a gente começou a pintar as peças aqui, porque tem um monte, né? Tem algumas aqui. Tô vendo. Ali atrás tem mais um monte. E a gente começou a pintar também. É bem relaxante, vou falar pra você, viu? É bem. Você fica bem calmo ali, colocando, dando pinceladinha, pintando. É difícil também, mas é legal de fazer. E Vinícius, me fala o seguinte: o quão importante você acha para seus clientes, para as pessoas que consomem o arquivo ali STL, ter
esse pré-suporte, né, que você comentou da impressão? Ou você acha que tem até gente que prefere fazer os próprios e resolver depois? Bom, hoje em dia eu vejo que eu não tenho esses dados, né? Acho que eu vou até fazer uma enquete ali no Ah, Patreon para ver. A uma boa, fica a galera. dica aí. É bom, gostei, vou anotar isso aí. Mas eu sei que tem bastante gente que faz os próprios suportes porque elas mudam a escala. Tem muita gente que imprime as minhas paradas 1:4. Eu exporto no 1:6. E o suporte, se você escalonar o modelo com suporte, não vai funcionar, porque a pontinha ali do suporte ele vai ter uma espessura maior, e aí quando você quebrar vai ficar um buraco enorme. Então, se a pessoa quer mudar a escala, ela tem que mudar, refazer os próprios suportes. E tem gente que faz o próprio suporte também por questão de ser uma impressora menor ou ser uma impressora diferente, tudo mais, tem a própria configuração de suporte e gosta disso. Mas eu também já recebi muita mensagem de gente falando que não gosta, não tem paciência para aprender e só imprime modelo já pré-suportado. Então, tem isso, eu consigo trazer para o Patreon essa galera que prefere isso, né? Tem esse não gosta de fazer o suporte, então ela já tem ali para ela é mais cômodo, né? Só colocar na impressora, imprimir e pintar. Porque às vezes o cara ele não é muito da impressora, ele só quer pintar mesmo, o hobby dele é pintar. E aí Sim, ele só coloca ali e imprime. é aquele tipo de cliente que só quer dar play, né? Só. Exatamente, é plug and play ali, botar o Patreon com modelos plug and play, só isso. Com certeza essas pessoas também não jogam no PC, elas jogam no console, né? Elas só quer ligar e tá Exatamente, resolvido. exatamente, não duvido nada. E cara, e também me fala assim, na questão de divulgação, né? Uhum. Onde você tem divulgado mais, né? Além do Instagram, claro, mas você costuma divulgar também sei lá, tem grupo no Telegram, no Facebook, Reddit. Eu sei que o ideal é que a gente consiga estar presente em todas as redes, né? É, Porque é, sempre tem gente que acessa só uma ali ou acessa mais a outra. sim. Mas para você, onde tem funcionado melhor essa questão da propaganda, assim, de compartilhar o Patreon e tal? Bom, o Instagram é o principal, né? Que eu comecei a trabalhar muito com Reels, fazer bastante Reels, que é o que chama gente nova ali pro perfil. Mas o que eu uso para divulgar em questão de trabalho, porque no Instagram o Reels ali ele chama muita gente que também pinta e é o cliente final ali, né, do Patreon, mas também coloca muito artista, muita gente de fora que só acha legal e aí acaba não sendo o foco ali, né, da propaganda ou a pessoa que eu tô tentando atingir para poder assinar o Patreon. Mas é engraçado que eu fiz o círculo completo, né? Eu volto para aqueles mesmos grupos que estão aí até hoje, de que eu vendi os modelos, eu divulgo lá, que eles estão até hoje, tem gente fazendo isso até hoje também. E aí eu divulgo as minhas paradas nesses grupos no Facebook. Eu nunca usei o Telegram e o Reddit, eu acho que deve ser uma boa, né? Eu não, talvez tenha um público ali também, mas é Facebook, Instagram e o Discord também, que tem uns grupos no Discord bons que tem uma comunidade bem ativa e grande, assim, de gente que pinta e tudo mais, e ali eu acabo divulgando bem, bem também. Eu, um tempo atrás, eu usava o Reddit, mas eu pegava lá mais comissões de ilustração, né? Uhum, Mas sei lá, eu acho que depois ali que passou a época da pandemia, cara, deu uma caída muito grande, assim, nos clientes, sabe? Que eu uhum, costumava pegar lá. Daí, sei lá, eu tô achando o Reddit no momento, assim, bem fraco, pelo menos pra ilustração, né? sim. É que eu nunca fui muito de usar Reddit, mas não sei se tiver uma. Eu vou olhar isso depois, se tiver uma comunidade de impressão 3D e tal, seria legal divulgar lá também. Eu acho que eu tenho que começar a usar o Facebook, voltar pro Facebook, que eu acho que, Então, que eu acho que a galera mais velha, assim, tá no exatamente. Facebook, né? E que no final pelo menos pro que eu procuro, né, pro Patreon, que é conhecer ali o seu público final, né? Uma outra dica para quem tá querendo abrir o Patreon é conhecer o seu público. Tipo assim, a galera que tem esse hobby de pintura, geralmente são a galera mais velha, aposentado às vezes também, principalmente lá na gringa, né? Que lá é uma impressora muito mais acessível do que aqui. Não que aqui não seja também, já tem umas impressoras bem mais baratas. Mas lá é muito mais fácil, né, a galera ter esse tipo de coisa. E geralmente é essa galera, gente que gosta de coisas de quadrinho, tá aposentado ali, tem um tempo para fazer um hobby que gosta e tudo mais. E é conhecer o seu público. E essa galera
eu não vou falar na maioria, né? Porque eu não sei dizer, mas É tem nerdola, muito dessa galera. é Não, nerdola, é não, nerdola. esses nerdola, essa galera tá muito no Facebook também, por causa da idade, e a galera acostuma a usar o Facebook, né? Eles já não estão Aham. acostumados com outras redes. Agora, já no Discord também tem o público nerdola, só que é mais novo, entendeu? A galera mais Sim. jovem ali também que tá acostumada, ou gente que se acostumou com outra rede também. E aí eu uso, por isso que eu uso esses dois para divulgar. No Facebook é pra galera mais velha e pro Discord é uma galera mais nova ali, que tem esse público também. Acho que a galera mais nova tá também muito no TikTok, né? É, não, esse pra mim é A difícil. molecadinha. Mas Esse é difícil pra eu mim. tenho dificuldade de gerenciar e dar tempo para gerenciar tantas redes sociais. Uhum. Assim, eu sonho o dia que eu vou contratar uma pessoa de mídia só para fazer isso. Eu também tô Eu precisando, pra ser falo sincero. para eu não abrir mais Instagram, não abrir mais assim, só fulano de tal, tipo, abrir poucas, só extremamente necessárias, sabe? Porque nossa, Aham. é cansativo redes sociais, né? É. Nossa, pior que Eu não é. sei se é porque eu já tô meio velho, e ficando velho, né? Ô, louco. A gente começa a ficar mais seletivo Sim. com o conteúdo que a gente consome e Ah, tudo mais. o sonho mesmo é só modelar pra mim, né? É Não ter que verdade. fazer mais nada, não ter que fazer mais cortes, não ter que fazer render. O render eu gosto até. Eu vou tirar o render, mas não tem que fazer corte, não tem que imprimir, não tem que divulgar também, porque eu tenho que, depois de um tempo, eu tenho que fazer Reels também para divulgar ali, divulgar nos grupos e tal. E é bem cansativo, porque às vezes você faz. Porque para rede social, para o Instagram, pelo menos, você tem que estar postando sempre. O ideal, que eu vi muita gente falando, é você postar um Reels todo dia. E como que você cria tanto conteúdo assim? É impossível. Para artista é muito difícil fazer isso. Você tem que Não, ficar é impossível reciclando ali. pro É, artista, né? Só porque você tem, demora um mês você para tem fazer a que. peça. Você faz uma peça e faz um render de cada parte do boneco É, por dia. vai ter que postar todo dia um pedacinho para montar igual Você começa Nossa, pelo dedinho e pode crer, vai ser igual aquela carta do Yu-Gi-Oh! Lá, tá ligado? O o Exódio, assim, exódio. vai botar tudo junto, assim. Pode que Porque aí no final da semana você vê o render inteiro. pode Não, crer. mas isso aí é uma utopia que eu gosto. Eu Essa- também gosto de pensar, às vezes eu é, deito assim, fico eu sonhando, nossa, olha que legal, vai ser o dia que eu só esculpir só, mais nada. Botar alguém para imprimir para mim também, né? Eu também tenho vontade disso aí, porque, nossa, se eu tivesse a oportunidade de tirar um processo, seria imprimir. Porque é físico, é tipo assim, a parte física ali eu não gosto. Se fosse para esculpir tradicional, eu acho que eu ia achar muito mais legal do que ter que imprimir. Porque imprimir, pelo menos com resina ali, faz uma sujeira, é líquido ali, um negócio tóxico, cheiro ruim, aí bota pra imprimir, demora, às vezes dá erro de impressão e imprime de novo. E aí acho que se fosse para tirar uma parte, eu tiraria a impressão. Mas depois vale a pena também que você vê a peça pronta ali, você fala, olha que legal, valeu dá a um pena. prazer muito grande de ver a peça impressa. Não, com certeza. Eu tenho algumas que eu me mandei imprimir, né? E, cara, muito da hora. Você fala, pô, minha criança, né? Pode crer, a minha criação. Você vê ela na luz real, você fala, nossa, fica muito mais legal do que um render, né? Impossível. O Pode, render não. pode crer, o render nunca vai ser suficiente. E É, ainda mais se você conseguir preparar, né, luzes e tal, preparar um ambiente um pouco mais profissional de luz, né? Eu acho uhum, que você consegue resultados incríveis, né? com certeza. Acho que outra pergunta também que eu posso emendar aqui é a questão das escalas, né? Que você comentou que algumas pessoas é, mudam, né? Mas assim, qual que você Sim. acha que a escala que a galera mais gosta assim de consumir? No seu caso, eu acho que você vai falar que é a escala que você faz, mas sei lá, porque Ó, essa tem uma diferença muito grande, né? Da miniatura, tem muita gente que vende, ah, faz Patreon e vende miniatura, e tem a galera que vai fazendo as escalas maiores, que eu acho que a galera que é mais colecionador e menos a pessoa que joga, né? Acho que quem sim, com joga certeza. mais está atrás da miniatura. Mas eu acho que quem quer colecionar ali, tem uma peça de decoração mesmo ali, apreciar, acho que essa pessoa já busca escalas mais altas, né? Sim. Mas, Bom, bom, pra ti aí, o que que você acha que são as escalas mais interessantes, né, pra se fazer um Patreon? para fazer um Patreon, é que depende do que você vai fazer. Se for fazer um de estátua, eu escolhi um para 6 porque quando eu comecei, para eu imprimir um modelo 1 para 4 ia ser muita resina, muito mais tempo de impressão, e aí eu tive essa decisão mais por estratégia do que por vontade, porque por mim eu teria mais umas peças 1 para 4 que é muito maior, é tipo uns 50 centímetros, 55 centímetros,
E aí eu fui para 1:6, que é ali uns 30 centímetros mais ou menos. Por isso, para poder imprimir mais rápido, não gastar tanta resina, né? Porque na época também eu estava comprando a minha própria resina. Hoje em dia eu tô com uma parceria com a Quantum, aí salvo para eles. Sabe, E eles pra eles. me mandam a resina, eu imprimo e divulgo as paradas dele também e tudo mais. E o que já é uma mão na roda inacreditável, né? E aí eu tive essa decisão por causa disso, para não gastar tanta resina, não ter que comprar, sei lá, 10 litros de resina por mês para imprimir 2 modelos ali eu tô jogando alto porque eu não sei dizer quanto eu ia gastar de resina pra fazer 2 modelos 1:4, mas seria bastante coisa, Ah, dependendo do modelo. com certeza. Mas, mas eu vejo muita gente. Ó, eu já vi gente imprimindo meus modelos em miniatura, versão de miniatura. Nossa, e Eu achei. funcionou. Que, E funcionou. Não, ele pegou. Essa galera pega o modelo e deixa ele sólido, né? Tipo, sem ter a versão com corte ali, eles imprime. tiram uns cortes, né? É, e aí já vi gente imprimindo pequenininho, mas eu também vejo muita gente imprimindo 1:4, que é essa versão maior, né? Por isso que essa galera que gosta de refazer os suportes e tudo mais, mas a maioria, né, imprime 1:6, que é a escala que eu já deixei ali setado, né? Pra poder enviar para o Pedro. Ah, perfeito. Vinícius, fala pra gente também como que funciona a questão de pagamentos ali do Patreon, né? Ele é um site estrangeiro, né? E como é que eles fazem? Eles pagam direto na sua conta bancária? Você faz um pagamento por PayPal? Como é que funcionam também as taxas deles, né? No Patreon ali? Comenta um Bom, pouquinho pra gente como é que é isso. o Patreon, ele é estrangeiro. Você tem algumas opções, tem 2 opções de pagamento, se eu não me engano. Você consegue retirar pelo Payoneer, que é é tipo um PayPal, que aí ele já transfere direto para sua conta, e pelo PayPal também. Eu usei um tempinho o Payoneer, porque ele tinha uma taxa menor, né, de que ele pegava ali, era 1%, se eu não me engano. Só que ele teve uma época que ele começou a dar muito problema. Ele teve uma época específica, esse ano, se eu não me engano, que o site simplesmente deu um problema lá que o meu dinheiro ficou parado lá por um tempão e eu não conseguia tirar por causa de algum problema no servidor deles. E aí eu quis trocar, porque eu falei, eu não vou depender do site de novo, vou ir pro PayPal, que ele tem uma taxa um pouco maior, mas só que eu sei que eles vão. Eu nunca tive problema, assim, né, desse tipo de problema. Mas tem essas 2 funções e é tipo, você pode retirar o dinheiro de. Eu não tenho certeza se tem um valor mínimo para poder retirar, mas eu sei que ele tem um tempo mínimo ali para poder tirar. E eu tiro todo começo de mês. Eu deixo, né, a galera que se inscreveu, o valor da galera que se inscreveu, e aí eu tiro no comecinho do mês seguinte, que seria o valor do mês passado. E eles, se eu não me engano, eles têm algumas categorias ali. E aí cada categoria que você escolhe, ele coloca um pouco menos taxas, né, na hora de você retirar. Tem algumas que tem algumas funções a mais, né, tipo você criar um time dentro do seu Patreon para ter vários administradores e tudo mais. E tem as versões mais de boas também, que você tem tudo que tem ali no normal. Mas não é muito, não. Eu só não vou conseguir lembrar de cor. Mas ele tem Ah, algumas, fica tranquilo. algumas opções ali para você. Eu só fiquei com uma dúvida. Ele tem a taxa própria dele e depois tem a taxa É, dentro do PayPal? isso. Isso, então, essa é a parada. Por isso que eu escolhi o Payoneer, porque a taxa era menor, porque ele tem um pouquinho a taxa ali do Patreon e a taxa do site que você vai usar depois também, entendeu? Então ele tem ali essa parte chata aí, que ele come um pedacinho. Entendi. Então, é. Não tem como, né? A gente usa a plataforma, né? Tem Exato. que. No final eles têm que receber também, né? Mas Sim. é dureza. Desde que a plataforma não dê nenhum problema. Então, por isso que eu troquei, porque já estão pegando um pedaço aqui, tá dando esse tipo de problema, cara. Tipo assim, um monte, eu fui pesquisar, né? Joguei no Twitter lá na época da galera falando sobre muita gente com esse mesmo problema, não conseguindo tirar o dinheiro, deve ter dado um prejuízo pra galera do site. Mas aí eu quis trocar para evitar isso de novo, né? Não ter esse problema mais uma vez. Ah, entendi. Eu também, hoje em dia, eu recebo primariamente pelo PayPal, né? Uhum. Acho que é o meio mais
fácil, né? Porque o cara não precisa ficar pondo lá um monte de código, de banco, daquilo. Uhum. Você só manda, tá Exatamente. aqui meu e-mail, é aqui que paga, Sim, né? é bem mais Eu tranquilo. acho que é muito prático o PayPal, apesar de ser, acho que um dos mais altos a taxa, né? É, teve uma época que eu usei também aquele remessa online quando eu tava trabalhando com essa empresa de remessa online, não é só remessa, não sei porque eu botei online. Quando eu tava É a trabalhando com essa empresa de propaganda. miniatura. A propaganda que vem no fundo da alma, assim. É bom também esse site, mas eu não uso mais porque não, o Patreon só tem essas duas opções, Payoneer e PayPal. Entendi. Daí é bom, né? Porque as pessoas que acessam o Patreon, elas têm diversos meios de pagamento, mas aí você centraliza no seu meio ali da Uhum, sua conta, né? exatamente, exatamente. E, cara, como é que você organiza o fluxo do que você vai entregar para os seus membros no Patreon? Tipo, você deixa todas as estátuas que você fez desde o início ali, que você fundou o Patreon, ou você vai fazendo uma rotação do que você libera mensalmente, anualmente? Uhum. Não sei, como é que você faz essa organização, assim, né? Bom, o modelo, assim que ele sai, vou dar um exemplo, tipo, esse Homem-Areia que vai sair agora dia 15, ele vai ficar disponível para os assinantes até o dia 15 do outro mês. Então, a pessoa tem esse um mês para poder acessar os assinantes direto do Patreon. Depois ele vai para site de venda de arquivo, de modelo, né? O Putz, o CGTrader, e aí fica vendendo por lá. E aí quem é assinante tem desconto, né, lá para poder comprar, para não ter que pagar mais duas vezes. Mas ele fica com esse tempo disponível para quem é assinante. E tem três tiers lá, né? Tem quatro, na verdade. Tem um que é para artista também, mas depois eu falo disso. Quem é assinante do tier premium, se ele tiver a inscrição por 5 meses, ele consegue acesso a todos os modelos já feitos do Patreon, entendeu? E aí tem essa opção pra galera também ter os modelos antigos. Se for de algum outro tier ou não tiver ainda esse tempo lá de fidelidade, é como se fosse uma parada de fidelidade, né? Ele tá um tempo com a gente, ele consegue todos os modelos já lançados. Mas se não tiver nisso ainda, consegue comprar os modelos em outros sites também. Mas isso que você perguntou, ele fica ali um mês. Todos os modelos ficam 30 dias, né, desde o dia que sai até o último dia lá para poder baixar. Também o que foi o que mais te motivou, assim, a você, cara, startar, ir pra frente ali em ter gerar o seu próprio trabalho, né? Uhum. Além de fazer as peças que você tem mais interesse e tal. Até outra pergunta, né? Se você também faz a questão de votação e tal, qual é a próxima peça a ser feita, se você dá essa Uhum. liberdade para os inscritos. Mas qual foi a sua maior motivação, né, de fazer o Patreon, né? Foi fazer as próprias peças ou foi uma questão de, cara, eu vou conseguir ter um ganho financeiro maior, vou apostar nisso? Foi um pouco de cada, na verdade. Tipo assim, de retorno financeiro, de começo, não era o meu principal objetivo, né? Porque eu só queria fazer o que eu gostava de fazer, porque eu não aguentava mais fazer miniatura, né? Eu estava de saco cheio mesmo, assim. Eu não estava conseguindo olhar para o que eu estava fazendo e falar, eu gostei disso aqui, sabe? Eu estava fazendo aquilo por tanto tempo que eu já. Que é um estilo diferente, né? Umas paradinhas, aí, com uma escala menor, então as coisas ali funcionam diferente. Tem que ser sei lá, fazer um cinto do personagem muito mais grosso, umas coisas bem mais espessas para poder funcionar melhor na hora de imprimir. Mas eu não é meu estilo, eu não gosto muito de fazer isso. Então eu queria fazer o que eu fazia no começo, que é personagem. Eu gosto muito do Homem-Aranha, eu comecei fazendo 1 milhão de personagens do Homem-Aranha, que aí eu fui 100% fazendo o que eu gostava de fazer, que é eu gosto de fazer personagem do Homem-Aranha, vou fazer personagem do Homem-Aranha. E qual foi a outra pergunta que você fez também? É, acho que foi o que mais te motivou a fazer, É ir para o isso. seu negócio. Também tem isso, de tipo E assim, não depender de muito mais de cliente, né? E sim já eu ir direto pro cliente final ali. Já ir direto pra pessoa final que vai ser a pessoa que vai imprimir. Porque antes eu tinha que passar eu fazia o projeto, mandava pro diretor de arte, aí o cara ia lá, dava o feedback e tudo mais e levava pra plataforma deles. Aí eu queria ter essa minha própria, tipo, já ir direto pro pessoa final e ter o contato com o público e ver o que as pessoas estão falando sobre, o que eles querem também. E eu queria muito isso, porque eu sempre tive vontade de
trabalhar por mim mesmo, sabe? Sem ser só fazendo commission e tudo mais. Eu queria já ir direto pro cliente final ali também. Eu já não aguentava mais a outra parte. Você também perguntou de votação e tal. Sim, foi como que você, se você abre isso, né, pro Uhum. pessoal do Patreon, e também se Sim. isso não tira um pouco dessa liberdade, né, de fazer as Então. peças. Ou você Bom, já faz uma pesquisa é, como é que diz? Isso fugiu a palavra. É, meu Deus, não é com preconceito, é que nem as pesquisas da Folha, assim, na época de pode eleição. crer. Sim, 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 sim. Você, Eu esqueci a palavra também. é uma pesquisa autoindutiva, mas. É mais ou menos isso. Enfim. Tipo assim, no primeiro mês, no primeiro ano, eu fiz isso. Eu coloquei votação, né, pra galera votar. É só os modelos que você já E, queria escolher. Ó. Vocês exatamente. escolhem. Tem Exatamente. três que eu quero, mas escolhem qual que vocês querem primeiro. Não, todos. Eu colocava, se não me engano, 5 personagens. E todos eram o que eu já queria fazer. Eu porque eu falei, eu pensava, né? Eu comecei isso daqui pra fazer coisa que eu quero fazer. Por que eu vou colocar, sei lá, um Transformer ali, já que eu não gosto de fazer hard surface, tá ligado? É, porque aí as pessoas vão escolher justamente o que É, você menos quer fazer. exatamente, É o exatamente. karma. Então eu botava ali, ó, botava Venom, botava, tá ligado? Só os personagens que eu tinha vontade de fazer, e aí por mim o que ganhasse, ganhou. Só que aí eu fiz isso por um ano, mais ou menos. Agora eu tô fazendo. Eu não coloco mais votação, né? Eu tô fazendo por coleção. Tipo assim, eu comecei isso com o quarteto, que aí eu faço todo mês, eu solto um personagem que ele é como se fosse uma estátua, Diorama? um diorama, exato, entre aspas, né? As bases não vão se conectar literalmente, Ah, aí fisicamente. você me decepcionou. Aí eu fiquei Não, mas triste. eu tenho vontade de fazer uma base só pra depois colocar todos os personagens. Eu tô falando isso, mas eu não fiz até agora. Mas, tipo Mas assim, eu acho que é uma ideia legal você já no pré-planejamento pensar então, no diorama, né? No que você vai fazer, sim, e aí você vai fazendo sim. individual ali e depois só ajusta alguma coisa em outra, né? As peças, elas se pertencem uma à outra, ali, como se estivesse na mesma cena, mas elas não vão fisicamente se conectar, né? Mas elas, tipo assim, estão todas na mesma cena. Tanto que quando eu começo uma série nova, uma coleção nova, eu começo a planejar o, o todo, né? A composição do diorama inteiro. Depois eu posso até mostrar aqui um pouquinho. Pô, seria legal, acho que seria bem legal. E aí tipo assim, a primeira coisa, o primeiro modelo que eu vou fazer para essa coleção, eu já faço no manequim assim em todos, entendeu? E é para eu ter uma ideia de como vai ser. A composição muda, né, conforme os projetos vão ficando prontos, só que a ideia permanece ali um pouquinho, entendeu? Sim. Mas aí eu tô fazendo isso agora, eu faço por coleção. Eu comecei com quarteto, aí eu vi que funcionou, porque também traz gente, tipo assim, eu quero todos, eu quero ter todos os modelos, então isso ajudou a trazer mais gente pro Patreon. E aí agora eu tô fazendo o Sexteto Sinistro, que aí já é mais um monte de personagem, entendeu? Esse eu Aí eu não já conheço, tenho esse é isso. da Marvel, da onde esse... É um monte de inimigo do Homem-Aranha. Ah, Eu tô fazendo eu comecei com o Electro, aí depois o Craven, aí agora vai sair o Homem-Areia, depois o Mistério, depois o Abutre, Dr. Octopus, e aí pro final eu vou fazer o Homem-Aranha, que é o personagem que eu mais gosto. E até hoje, 2 anos de Patreon, eu não fiz o Homem-Aranha. pô, O Homem-Aranha clássico. pô. Aí você tá de Não, mas sacanagem. vai ser o Homem-Aranha, entendeu? Eu já tô me Não preparando entendi. aqui faz muito tempo Aí já. você vai fazer o multiverso inteiro do Homem-Aranha também, né? Não, praticamente, aqui tem um monte já. Tem uma galera do multiverso aqui do Homem-Aranha. Mas é por isso, tipo assim, eu falei que eu vou fazer o que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer Homem-Aranha. Eu gosto de fazer personagem em pose dinâmica, assim, sabe? Pulando, um monte de coisa. E qual o personagem que mais faz isso? Homem-Aranha. E eu sempre gostei do Homem-Aranha. Dando aquela voadeira, né? Exatamente. Massa. Surgiu outra pergunta aqui, outra coisa que eu ia lembrar, outra coisa que eu lembrei, né, de perguntar. E você lida como, assim, com a questão de... Eu não vou dizer licença, Uhum. mas eu sei que quando a gente faz escultura assim, a gente acaba trabalhando ali num mercado custom, né? Sim. E você já teve algum problema, assim, de empresa, de encher o saco, de gente falar que não pode fazer? Ainda É não. porque, assim, juridicamente, eu pessoalmente não sei como funciona ao pé da Uhum. letra mesmo.
sim. Porque eu sei que a gente tem a liberdade de fazer, a gente tem a liberdade de vender algo que é custo, mas a gente não tem a liberdade, você não poderia, por exemplo, vender o seu modelo do Homem-Aranha para o cara fazer 1000 Homem-Aranha. Sim, sim, em larga escala, né? Isso já tenho certeza que já não poderia. Mas o cara que vai comprar ali e vai imprimir para ele, tá ok, né? Uhum. É um produto custom. Exato. Eu não tive esse problema. Ainda espero não ter também, né? Porque é uma parada bem mais artesanal ali. É de mim pra galera que vai imprimir. Não tem, não que eu saiba, né? Não teve ninguém produzindo assim Sim, em larga porque não escala. seria diferente também de uma pintura, de, sei lá, Sim, uma aquarela, qualquer coisa, né? sim, Acho exatamente. que, acho que o artista tem essa liberdade, né? De comercializar a arte Uhum, dele, né? sim. Por Então, mais... isso nunca aconteceu, mas eu já fiquei sabendo que teve Patreon de uma galera que empresa grande assim veio falar diretamente com o site Patreon para eles tirar esses modelos do ar, entendeu? Mas isso não aconteceu ainda. Não sei se é porque eu tô abaixo do radar ali, alguma coisa do tipo, mas não rolou nada disso. É que é uma preocupação também, né? Às vezes você faz todo um Sim, plano de negócio, você sim. investe, né, anos, meses e do nada... Ah, então, você Não, não pode então, fazer isso. seria terrível. Imagina, do nada a Marvel vem atrás de mim. Pô, o Homem-Aranha te atrás de ti. Tá maluco? Eu Sou sou seu seu maior fã. fã. Sou seu fã, não faz isso comigo, não. Bom, não sei, é uma questão. Inclusive, se tem alguém aí que é advogado aí, ou alguém Boa, que manja dessas coisas, cara, boa. deixe nos comentários aí, informa todo mundo aí, nos ajuda a entender mais como que funciona isso, porque eu acho que é uma questão que não só dentro do Brasil, mas também acaba sendo fora do Brasil, né? Porque envolve o Patreon. O Patreon ele é localizado aonde, os donos, você sabe? Eu O acho país de que origem. eu imagino que é Estados Unidos. Eu tô chutando aqui, não tenho certeza. Mas enfim, e também tem as questões fiscais, né? E tem tantas É. coisas que são difíceis assim, às vezes E a gente é artista, né? pra gente Artista, entender. artista gosta de brincar ali, de fazer arte. Aí bota um É, monte de número. a gente não quer lidar muito com essas coisas, é um pouco mais difícil pra gente. Não, muito, muito. Eu tô tendo que fazer imposto de renda. Nossa senhora, terrível. Eu Faz, quero, né? eu quero modelar, eu quero esculpir, me deixe em paz. Aí me faz imposto de renda, essas Nossa, que coisas assim. tristeza. Né? Melhor não falar, não entrar nesse assunto pra não entristecer. Baixou a vibe. Aquele assunto ruim, né? Que fica o climão, né? Pô, imposto de renda, Ah, não, para, tá me entristecendo, velho. é, E você pensa em expandir com outros artistas, em fazer collabs? Porque você está, querendo ou não, sendo um empreendedor artista, né? E de repente, assim como muitos outros já fazem, né? O cara mesmo nem esculpe, mas ele, sei lá, ele reúne 10 artistas ali e esculpe e faz um peito e tal. Esculpe, né? Ele reúne 10 artistas para esculpir para ele e vem fazer esse produto. Sim, sim. Ou dois, artistas três, enfim, não sei. Você tem planos assim de expandir, de repente trazer mais Não, tem. artistas para trabalhar Sim, contigo sim. e fazer alguma Bom, coisa legal? por enquanto eu tô trabalhando com um cara, inclusive dar um salve pra ele, Daniel Monroy, na verdade, se você for no Instagram você consegue, depois eu posso botar isso também, Eu, você marcar ele. eu desconfio que eu já vi Não, ele é alguma bom. escultura dele. Ele que fez o Moon Knight, que eu soltei lá e tudo mais. Eu tô trabalhando com ele, mas eu tenho plano, sim, de colocar uma galera, ter uma equipe ali. Eu tô pensando em colocar gente para fazer modelo feminino também, porque antes eu fazia um modelo masculino e um modelo feminino. Só saía 2 modelos por mês. Agora eu tô fazendo um e o Daniel tá fazendo outro. E aí eu tenho vontade de colocar gente para fazer modelo feminino, botar criatura, botar, sabe, várias coisas. E isso é uma coisa que tá nos meus planos para o futuro e eu estou trabalhando nisso para acontecer, né? Porque também não dá para colocar o cara para trabalhar sem pagar ele, né? Tem que Não, juntar ele. obviamente, né? Essa é a premissa básica, né? Você vai Exato, contratar um exatamente. trabalhador, não um escravo, né? Exatamente. E a gente sabe que para trabalhar também não dá para pagar qualquer coisinha, né? Tipo, senão o cara vai fazer qualquer coisinha também. Então, Assim, o cara vai ser muito desestimulado, né? Tipo, exatamente. pô, eu tô fazendo aqui dando sangue, o cara quer me pagar essa mixaria, não Então, dá. não tem como. E a parada é isso, é tipo, pagar bem para fazer o melhor que der, né? O melhor possível ali na arte que o cara tá fazendo. Mas eu tenho sim plano disso, de colocar uma equipe ali.
Tanto que isso é o meu plano desde o começo. E talvez até começar a fazer coisas mais pessoais, né? Não pessoais, mas originais, né? Não fazer só personagens que já existem, tanto também por essa parada de licença, porque quando tiver grande, né, com uma equipe e tudo mais, aí sim pode dar algum problema de licença e tudo mais, e fazer coisas pessoais. Pessoais não, originais, né? Uma série de alguns personagens que tem a licença pública, ou ideias, assim, criar histórias e colocar esses personagens também, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais pra frente. Por que não, né? Deus lhe abençoando. Você Exatamente. comprar, né, o direito de licença e produzir. Ah, Mas, imagina. mas aí já é outro nível, né? Acho que. Não, aí é lá, é anos aí, bota pra frente. Mas também seria legal, imagina, fazer um Homem-Aranha licenciado, nossa, seria da hora. Eu mesmo, assim, comprar licença e colocar a galera pra fazer o modelo, nossa, É porque meu às vezes sonho. também a gente não sabe como funciona exatamente a tiragem, mas às vezes vai por tanto de tiragem, né? O preço da licença, o modelo XPTO aí. Sei Sim. lá, às vezes é Não uma sei. pequena tiragem de 100, às vezes pode ser diferente. Sim. Mas Bom, é, eu mas é também. legal, né? Eu tenho desejo de, a longo prazo também, ter um, ter um negócio, né? Que onde ali em torno da produção de esculturas, de pintura e entregar o produto final, né? Eu tenho Uhum. uma linha em mente já para fazer, Legal. mas são vários passos até chegar no ponto de conseguir realizar e fazer o É, produto, né? Tipo, sim. mas realmente, assim, a ideia é ter uma equipe, ter alguns artistas esculpindo junto e ter alguém dedicado para imprimir impressão e Uhum. pintura, né? E envio. Uhum. Acho que Sim. aí funciona bem, né? Sim, a equipe é essencial ali, porque ter que fazer tudo sozinho é Não, dureza não, não, demais. não dá. Só o trabalho artístico já é muita coisa, né? Então, imagina. Falar sério. Acho que a gente, agora sim a gente conseguiu concluir o assunto Patreon. Não, abordamos bastante coisa. Acho que se alguém tem mais dúvidas sobre o assunto, você deixa aí nos comentários e a gente faz uma segunda entrevista. Pode ter, só Faz chamar, aí, tô. mas tem que pôr muita pergunta, porque senão. Porque tem que render outro assunto pro Vai, Patreon 2, né? vai fazer o outro aí com 3 perguntas só, vai durar. Volume 2. Se você fosse fazer paralelamente, como freela, como uma Sim, comissão, o que você faz no Patreon, sim. quanto que você acharia um preço aí ok, justo para peças menores e maiores, né? Bom, eu acho que o valor mínimo para se cobrar ali para uma peça, porque geralmente também commission a galera faz 1 para 4. E aí as commissions que eu fiz foi 1 para 4, a maioria, poucas foram 1 para 6, mas o valor mínimo ali seria uns US$ 2.000, assim, o base ali, sabe? Aí depende também da complexidade, do quanto que coisa você vai colocar, aí aumenta e tudo mais, mas o mínimo que eu colocaria ali seria uns US$ 2.000, para também não fazer qualquer coisa ali por muito menos, entendeu? Aí se for uma escala menor, daria para botar uns US$ 1.000, entendeu? Dependendo do concept também. Sim, Isso. perfeito. E só por curiosidade, quando você fazia mini na época, quanto que a galera te pagava por... Nossa. Na época, eu não vou lembrar, mas não era pouco, não. Eles pagavam uns 2.000 também, mais ou menos, dependendo do mês. É porque era muito por por, modelo finalizado, por né? quantidade, não por modelo? Exato, quantidade de modelo feito. Mas ali, uma média de 2.000, US$ 1.600 ali por mês, mais ou menos, eu acho. Vamos botar essa média aí. Para quantos modelos que você entregava? Ah, Tipo, aí eu já quantas nem lembro. poses, modelos e Não, tal? era tipo assim, a maioria eram umas 4 poses, mais ou menos, ali. E aí tinha mês que eu fazia um personagem. Teve o primeiro mês, eu fiz um personagem com 6 poses. E era 6 poses com acessórios diferentes, um monte de coisa, e eu tive que entregar várias paradas. Aí depois foi ficando mais de boa, porque aí colocaram mais gente também. É porque eles entregaram tudo, tipo, esse primeiro mês, eles entregaram uma coleção inteira na minha mão, entendeu? E aí eu tive que fazer um monte de coisa. E aí, sim, esse tanto que foi o mês que eu mais recebi, né? Mas foi o mês que eu mais envelheci na minha vida, eu acho. Eu perdi ali uns 3 anos de vida ali nessa brincadeira aí. Perfeito. Aí fica aí em nota para você ter um referencial, né? Às vezes, Uhum. porque a gente sabe que existem cliente que pede muito pouco aí, Não é. É né? difícil. Se você não tiver realmente assim, tipo, precisando muito, né, da Tem isso grana, também.
Porque, né, a gente não vai simplesmente estipular uma regra, né? Não, Porque com cada um tem certeza sua não. necessidade, mas tem em mente que tem clientes que podem estar querendo. Às vezes ele tem o dinheiro para pagar e ele só tá Sim. vendo se você faz barato, né? Vai botar o menor valor possível ali. Se você aceitar pra ele, ele tá feliz. Então, se você tem um referencial, assim, mais ou menos, já ajuda a falar, pô, Sim. não, o cara pode tá me querendo pagar 1.000, mas, pô, ele podia me pagar 2, né? Então, Aham. Pode crer. tô esperto, porque eu vi o papo com o Vini. Não, É, mas eu já aceitei trabalho por muito pouco no comecinho ali. Já peguei trabalho por R$ 200, sabe? Tipo assim, e porque eu precisava trabalhar com alguma coisa. Não tava, sim, tinha nada. E às vezes você aceita porque você precisa, né, do dinheiro. Tem a oportunidade ali, você às vezes não tem a confiança suficiente para cobrar um valor mais alto. O cara tá querendo saber quanto que você vai cobrar, dá um valor baixo, o cara aceita de primeira, aí você fica nessa, tipo, putz, podia ter colocado mais, podia ter pedido mais, que eu acho que ele aceitaria. sim. Mas tem essa, não é uma regra absoluta, você não vai. Tem a galera que fala, tá de abaixar valor do mercado e tudo mais, mas meio que, tipo assim, não tem muito o que fazer, né? Se você precisa, o cara negocia ali com você, se você quiser ou negociar, assim, e sair um valor um pouco menos de US$ 1.000, US$ 2.000 também funciona, né? Não tem essa. Porque acho que também tem a questão do mercado, né? Pô, a gente tá falando do mercado pra gente, pelo menos mundial, né? Você pode ter Uhum. cliente de qualquer lugar do mundo fazendo isso, Exatamente, literalmente. exatamente. E, cara, assim como tem diferentes níveis de artistas, tem diferentes empresas, tamanhos de empresa, né? Tipo, pô, você, sei lá, Prime One entrou em contato contigo. Pô, você sabe que você não vai cobrar barato, entendeu? Porque os Cobrar caras, R$ 200. os caras vão exigir muito de você também. Então, Sim, exato. tipo, essa empresa, ela tá destruindo o mercado? Não, né? E Não, o pequeno também tá destruindo? Não, porque ele também precisa crescer, né? sim, Nenhuma empresa vai abrir hoje e já vai pagar US$ 10.000 para o artista fazer a peça número exatamente. um dela, né? Tem um equilíbrio, né, nisso. Mas enfim, isso é um assunto delicado que vai de caso a caso e não dá para Exatamente. generalizar, né? Sim, Até porque o dólar tá 6 conto, né? É, verdade. uma semana atrás você podia estar ganhando quase quanto a menos, né? $1 não é muito dinheiro a menos. Quando Pode converte é crer. muito dinheiro a menos. Enfim, então agora nós vamos para o nosso quadro ou etapa, né, do modelo favorito do Vini. Vini, mostra ele pra gente, coloca ele aí compartilha, né, na tela e fala pra Sim. gente quais foram os maiores desafios de fazer essa peça e o porquê é a sua peça favorita, né? Eu vou mostrar aqui, mas eu vou mandar para você Tá na um tela, tá pouco na tela. do o vídeo do processo que eu fiz para criar essa textura, né? Que é o que a galera mais perguntou para mim como eu fiz e tudo mais. Eu, infelizmente, não tenho um modelo antes de ter colocado a textura, porque eu tava precisando liberar um espaço no HD, tive que deletar, né? Um monte de coisa. Você fez poligrupo ou não? Na verdade, eu fui esculpindo. Eu testei várias coisas. Eu vou mandar para você eu tenho o processo dele praticamente todo gravado, aí eu consigo te mostrar. Mas eu testei, tipo assim, foi tudo na base de experimentação ali, o que que funcionava e o que que não funcionava. Eu acho que é interessante sim eu mostrar um pouquinho aqui e falar por cima, que fica mais dinâmico, eu acho. Então você vai dar 2 dicas? Meu Deus, que homem. Não, vai ser duas dicas. Na verdade, três, vai, um lugar também para poder achar referência, que a galera me pergunta muito. Aqui eu tô mostrando, né, a parte de escultura. Primeiro eu esculpi ele todo, né, peladinho, sem nenhuma pedrinha. Sempre, né? E aí, e, tipo, já mantendo em mente, pensando, como que eu vou fazer a textura? Eu ainda não tinha certeza de como eu ia fazer, tava pensando ali, pesquisando, conversando com a galera, mandei para um monte de gente falando, se você fizesse, você ia fazer como? Porque, essa é a primeira Primeiro versão que eu tentativo. testei. Fez as máscaras e depois dava um É, inflate. exato. Eu tinha visto, tem um cara que fez também o coisa no ArtStation e ele mostrou o processo dele, foi mais ou menos isso. Na verdade, eu ia dar o extract e depois ia esculpindo pedrinha por cima, né? É, Eu também. pensei em fazer Só isso. que aí o, Mas o extract ele deixa. Ele pode acontecer de deixar fino, não? não, então, aí eu ia esculpir e jogar pra dentro tudo depois pra não dar esse problema, né?
Mas aí eu fiz, tipo, só uma sessão, né? Essa parte aqui. Essa foi com o Extract, né? Pelo que eu vi. Foi. Aí eu testei, né? Queria testar um pouco a mais. E aí eu não. Aqui já pulei para outra. E aí eu não gostei. Eu falei, não gostei, não. Porque não tem como eu fazer tudo também e depois não gostar e refazer. E aí eu fiz só um pedaço, aí eu falei, não É gostei. que, Aí eu fui atrás de mais que tem de que outro ficar meio jeito. padrão também, né? Não dá pra fazer de um jeito uma parte e outra, vai ficar diferente. Aí eu fui atrás também de tentar aprender o Houdini. Você tem Já ouvi falar desse cara aí, hein? é, Que foi que você Não, como é o nome? tentou Ai, mexer nele? putz, ele é brasileiro, pô. Cara, eu Ah, você sou tá fã tentando dele. lembrar o nome de uma Não, é um pessoa? artista que Porque que Rodine eu achei que era o software. Não, é o software, mas esse cara, ele me mostrou, é o nosso Gil Neck brasileiro, praticamente, eu chamo ele assim. Ah, esqueci o nome dele, cara, pelo amor de Deus, como que O pode? Pablo Nunes, né? Aquele Não, não, cara que tem um monte de tutorial de. Ele inventa um monte de coisa, né? o Porcelli. Porcelli, conhece o Poxa, Porcelli? não tenho. Ele Eu acho tem. que não. Não, eu acho que você já viu o trabalho dele em algum É lugar. possível, mas eu não conheço O assim de. Ed Porcelli, o Instagram dele. Ele tinha feito uma tartaruga ninja no Houdini. Tá voltando, né? Um cara que me influenciou a testar o Houdini também para fazer essas simulações, né, de pedra, que era uma coisa que eu queria testar, O foi o Houdini, Ed. ele é um software do que exatamente? Ele é de simulação, eu não sei dizer, acho que dá para mexer várias coisas com ele, mas uma delas é simulação de coisas, assim, colocar textura nas paradas, ele é muito usado para Hum, filme também. E um hum, cara que me influenciou a testar foi o Ed Porcelli, que ele tinha feito uma tartaruga ninja. Ele tinha colocado umas escamas assim que tinha ficado muito da hora. Eu vi aquilo, eu falei com ele e tal, de ver como faz e testei para fazer. Aí eu fiquei um tempinho ali, alguns dias estudando, e aí eu vi que não foi muito para frente, tanto que essas pedras aqui eram o que eu ia usar, né, para estar gravada no processo. Mas funciona, mas eu acho, aí eu meio que fiquei com preguiça de ter que aprender um software completamente diferente do zero. E aí eu falei, quer saber? Eu vou esculpir. Eu acho que saber. eu vou, Aqui é artista tradicional. eu vou fingir que eu tô esculpindo aqui na argila. Vou esculpir mesmo. Mas antes de eu ter decidir isso, né? Eu testei várias coisas. Eu testei com um noise aqui, colocar uma texturinha. Só que eu senti que ficou muito flat, sabe? Não tinha a Uhum. diferença de nível da forma ali também. Tá vendo que ele fica meio Sim, flat demais? ele não tem um displacement, né, assim, Exato. legal. Eu fui testando um monte de coisas diferentes. Aí depois eu quis voltar pro Extract, falar, não, acho que a melhor coisa é fazer o Extract. E foi Eu, tipo assim, isso foi um período de uns 3 dias, testando e experimentando várias eu acho coisas. que o legal do Extract é que ele te dá um. Ele te dá esses vincos entre as pedras, né? Que funciona Sim. muito bem. E fica bom na impressão, fica legal. Mas aí depois eu desisti de novo, porque eu tava relutante com a ideia de ter que esculpir uma por uma, sabe? Eu tava assim, tipo assim, enquanto eu fazia isso aqui, eu ficava pensando, não tá ficando legal, acho que eu vou ter que esculpir. Ah, Essa mas eu não quero é a esculpir. voz da preguiça falando, né? Eu não quero Exatamente. esculpir tudo, não quero esculpir. Pô, daí já tá. É. E aí, e Aí, querendo não demora pra caramba. não, Nossa, demora. demora Não, mas muito. não foi tão demorado quanto eu pensava, porque foi bem relaxante até. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer, então, vou esculpir. Aí eu comecei a quebrar a forma ali, né, a anatomia, pra não ficar tão Uhum, maciazinha assim, colocar uns vincozinhos. E perfeito. aí depois disso eu comecei a desenhar cada pedra manualmente. Deixa eu ver se eu acho a parte. Antes, tô quebrando ele todo aqui com o Green Dynamic, eu acho que eu usei. E aí a partir disso, aqui eu já tinha testado outra coisa também. Bom, aí eu caiu a ficha e falei, não vou ter que esculpir, não vai ter como, né? É escultura, né? Porque no final a gente é escultor, vou ter que esculpir. E aí eu meio que, aí eu fiz esse processo para ver como eu ia fazer a peça inteira. Eu desenhei ali cada pedrinha individual, aí usei as máscaras e fui dando ali afundando um pouquinho, testando um inflate, alguma coisa para ver se ele cria um efeito um pouco mais automático também, para não me, né, não Sim. perder tanto tempo fazendo. Não ser tão exaustivo, né? Então, aí eu fui testando, experimentando. Aí depois que eu vi, deixa eu ver se eu acho o resultado aqui, eu voltando de novo. Eu testei muito. Por isso que eu gosto tanto dessa peça, eu acho que ficou um resultado legal, porque foi tanta experimentação que. Aí aqui eu volto de novo porque eu tinha feito.
foi tanta experimentação que eu aprendi ali algumas coisas nesse caminho. Aqui eu desenhando todas as pedrinhas. Aí depois eu fui quebrando, desenhando de novo, elas por Uhum. cima, colocando ali mais isso com o Dam Standard, também bem pequenininho, É que primeiro quebrando, você tá ali procurando a beleza do shape, né? Depois você é, coloca a tentando, deformidade. tentando seguir como se fosse uma anatomia mesmo. Eu tentei trazer tipo assim, trazer um pouco de um grupo muscular ali, alguma coisa Sim. assim, sabe? E o Mesmo preguiçoso vai sendo fazer pedra. um alfa e vai usar no corpo inteiro Não, e não vai Aí, seguir nada, aí vai estragar a escultura. isso que eu queria antes, era fazer isso. A minha voz da preguiça tava falando assim, não, faz esse negócio automático, vai, faz. E a gente não tava ficando bom, porque eu falei, não, tipo assim, eu vou querer fazer mais rápido, mas não vai ficar tão legal, por que que eu vou fazer então? Aí eu caiu a ficha e falei, não, vou esculpir mesmo, é isso aí. E ficou bom, tipo, eu gostei depois. Eu passei por cima de novo. Aí eu falei, tá, vai ser isso aqui mais ou menos. Depois que eu fiz esse processo, deixa eu ver se eu acho outro vídeo. Então no fim É, você a- foi com o Dan Standard, depois puxando o voluminho ali e quebrando. foi esculpindo por cima, colocando. Esse aqui é o outro. Aí, ó, primeiro eu fiz isso tudo. Eu desenhei todas as pedras no corpo todo. Olha lá. Desenhei a. Aqui também deu colocando um pouquinho da roupa e tal. Eu já tava tão cansado de ficar desenhando pedra que eu falei, vou fazer outra coisa aqui um pouquinho. Mas aí eu coloquei. Desenhei, né, as pedras no corpo todo. Depois eu fui colocando volume com o Clay Builder mesmo. Que eu desenhando ainda. Esse durou acho que uns 3 vídeos só de eu desenhando pedrinha. E aí depois eu fui quebrando ela com o. Qual é o nome do brush? Peraí. Dan Trim Standard Dynamic. ou Não, Trim Dynamic. Dynamic. Aí fui colocando essas planificadinhas, essas partezinhas Você sabe que planificadas, sabe? eu falei o primeiro que veio na mente, né? Dan Standard, nada a Não, ver. pode crer. Pode crer. E aí depois disso, aí eu coloquei texturinha, tipo, aí sim eu vim com alfa por cima, né? De colocar. Sim, Isso aqui ele já tá decimado. fazer uns buraquinhos e tal, né? Ih, tá sem cabeça. Eita. Coloquei. Aí colocar a texturinha que era no final, quer dizer, no começo era justamente o que eu Ah, queria, tá. só botar a Ficou textura bem legal. direto. Eu vi uma pessoa fazendo, que eu acho que é um processo que a galera também faz muito pra fazer escama, muito, eu já vi, né? Pessoa fazendo Uhum. escama, que eles usam faz com a linha preta, né, pra marcar ali, e aí depois faz poligrupos disso, e aí consegue Uhum. ter um efeito semelhante a separar de forma individual, né, com máscara também. Sim. É meio parecido. Pior que é. Mas aí foi isso aqui, né? Esse foi o processo árduo ali. E no final, eu achei que ia demorar, mas foi um projeto que eu consegui terminar antes do que eu terminava os outros, geralmente, porque era só fazer a anatomia e aí fazer a textura por cima. E eu consegui terminar mais rápido do que eu precisava, né? A textura toda aqui do personagem. Eu E isso me deu um. gostei também ali da textura do escudo da madeira quebrada. Dá um Pode. zoomzinho aí pra ver. Peraí. Tá Tá bem interessante. decimado já. Ah, A legal. base, essa base, a ideia da base de todos, né? Deixa eu abrir aqui. E indo naquela parada que eu falei também do, da composição toda. Isso, quebrou aqui, Eita, deu ruim. eita. Deu ruim, deu Não, ruim. essa aqui. Essa era a ideia da composição no primeiro. O primeiro modelo dessa série que eu fiz foi o Homem Elástico. O Esse John aqui. Briggs, John. Na verdade, esse aqui nem era. Esse aqui. Essa foi a primeira ideia. Foi fazer isso aqui, né? Uhum. Essa ia ser a composição. Essa foi a primeira coisa que eu fiz antes de começar a modelar mesmo para ter uma ideia. E aí eu fiz só ele, né? E o tanto que ele tá meio parecido aqui ainda. Mudou um pouco as coisas, mas aí depois eu fui testar a composição e eu achei que seria melhor, né? Colocar o coisa na frente, em vez de ser lá atrás, porque eu tenho que fazer uma base super alta, né? Para um personagem tão grande assim, eu acho que não ia ficar tão interessante. E aí essa Não, não, composição foi total. mudando. A solução de colocar o fogo pra trazer ele Sim. funcionou muito bem, né? É bem melhor do que ter que fazer ou botar ele em cima de um carro, sei lá, uma coisa assim. Mas a ideia da, do todo, assim, sei lá, que eles estão
no castelo do Dr. Doom lá, saiu na porrada Aquela com um monte de pose, gente. aquela pose clássica, né, do apresentação dos heróis que vão Aham. sair na porrada. É tipo a cena do Avengers lá, que a câmera vai girando assim, tá todo mundo fazendo a pose, olhando um pro Sim. outro. Assim. É o Avengers Assemble. Exatamente. Essa é a pose do diorama aqui. Mas essa era a Boa. ideia, né? Aí eu já fui trabalhando em cima disso. Legal. Mas aí foi mudando muito, assim, conforme o processo foi Ficou, andando. E ficou acho que muito bom. Ficou animal. aqui, esse aqui já tô. Aí tá bem, tá já com Dynamesh, né? Pra ficar mais levinho. Porque se tivesse tudo com no máximo aqui, tanto que pra fazer o render foi um sofrimento, né? Tive que aprender outro software. Mas a ideia da Sim. composição foi essa, né? Aí eu fui trabalhando nisso conforme o projeto ia, os modelos iam se desenvolvendo ali. Acho que dá pra mostrar também o do que eu tô fazendo agora, esse não tá finalizado, né? E em spoiler alert, hein? Spoiler alert, que é o Sinistros. Aqui é a composição. A primeira ideia da composição é essa. Vou colocar esse aqui é antes de ter todo mundo junto, né? Todos os personagens juntos e colocar o principal ali, que vai ser já por último aqui. Colocar o Homem-Aranha, né, no final por último, depois de fazer todos, mas essa foi a primeira ideia que eu tive. E para chegar nisso daqui eu já estava desenhando também, testando, fazendo uns sketches, pegando referência para poder ter a ideia principal ali na cabeça, porque eu sinto que eu consigo desenvolver muito mais a composição das peças no 3D do que desenhando por cima ali. Às vezes eu faço um desenho e aí eu só consigo desenvolver o concept mesmo no 3D, porque daí eu tenho uma ideia melhor de tridimensionalidade e tudo mais. Mas aí esse daqui é o como tá agora, né? Aí já tá mais pesado. Aí, que é o que eu Ah, tô trabalhando agora é o legal. mistério. Tá Que já muito tá todo brabo. Eu mundo. gostei muito do o Crane, né? O cara dos bichos. O Craven. Craven. Falou, viu como eu sou expert em Spider-Man, né? Não, o pior é que eu não li muito o quadrinho, né? Eu gosto mais da parte visual ali, eu gosto muito do personagem. Porque a galera fala, né? Tem um amigo meu que fala, ah, não, você gosta dos personagens, que as histórias é muito ruim, mas eu nem leio muito a história, eu gosto Pô, eu nem do sei, eu design, só gosto do peito que o cara tem, da armadura. gosto de modelar o braço gigantesco do cara, é isso que eu gosto de fazer. Bom, a outra dica que eu ia passar era. Que foi? Ih, eu fechei? Qual foi a sua estátua mais desafiadora lá dessas que A você ma- fez? Que você acha que foi o maior desafio que você teve? Eu acho que dessas do Patreon, eu vou falar que foi, eu acho que o Coisa, por causa da Do textura, né? E texto? teve todo esse processo de descobrir o que que eu ia fazer, descobrir como eu ia fazer, que demorou uns dias ali, eu aprendi bastante coisa fazendo isso. Faz sentido. Esse é o projeto que eu estou trabalhando agora, né? Eu tenho até final do mês aí para terminar. E o que eu queria mostrar, uma dica, é uma coisa que me ajuda muito na hora de fazer a composição da peça, tá? Que é usar esse gridzinho de composição mesmo. Ele chama Dynamic Symmetry. Cadê onde que ele fica mesmo? Não, eu baixei, né? Já Ah, tinha tá, é ali, uma eu acho. imagem que você É, coloca, tá. é uma Não, é que imagem que eu. eu pensei que fosse do ZBrush. Não, não. Se você for no Google colocar Dynamic Symmetry, tu acha. E ele ajuda muito a ajudar as coisas fazerem um pouco mais sentido na composição, que eu gosto de linkar essas diagonais e colocar. Tem outros grids também que você pode usar e colocar isso em cima e tentar trabalhar, né, a composição do modelo em cima disso e fazer algumas, tipo assim, por exemplo, o fluxo das coisas seguindo essa linha, a altura de algumas coisas seguindo essas linhas também e funciona na parte visual. Ele fica comestível aos olhos, né? Eu vi É, essa frase numa live aí, eu gostei muito. você consegue trazer equilíbrio, né? Exatamente. Uma outra dica também, um cara muito bom que ele fala sobre esse tipo de composição, ele dá exemplos, né, de peças de grandes mestres aí que usaram e parece que é uma coisa que nem foi pensada, mas no final foi pensada. Eu posso mandar o link aí depois se você quiser botar na descrição também do canal do cara. Ele Posso chama por sim. Tevis Leaf Glover. Eu acho que ele é pintor, se eu não me engano, e ele
faz vídeo sobre composição, dá dica de composição, e o conteúdo dele é muito bom. E aí ele explica também, né, como usar bem esse tipo de grid aqui. Eu acho que me ajudou muito na hora de... Eu consegui ver uma mudança de quando eu comecei a aplicar esse conhecimento que ele passa também nas Legal. peças para antes de eu fazer isso. Eu acho que, principalmente para estátua, a composição é uma das coisas mais importantes ali, de você ter a composição do modelo todo já meio que setada ali, você consegue ver ele pronto antes dele estar pronto, sabe? Sim. Então fica aí a dica do canal e do gridzinho, o nosso grande Tevis Leaf Glover. Depois eu vou mandar aqui já e daí tu vê. E uma outra dica também, é um lugar muito bom para achar referência para quem faz personagem de quadrinhos e tudo mais. Sempre precisa de um cara musculoso, um cara fortão. Esse site é tipo um site de bodybuilder que ele tira umas fotos mais artísticas, sabe? Chama, peraí que eu vou achar. Bodies of Work. Show, Também vai tem muita colocar na referência descrição também. tem muita imagem com uma iluminação assim mais, É, você consegue perceber os volumes e funciona muito. boa. Isso ajudou bastante. Essas referências aí eu peguei no curso do Álvaro, ele dá essa dica aí. E eu uso até hoje. Eu fiz Que lá em legal. 2018, assim, os caras, a referência é tão boa que eu uso até hoje. Boa, legal. Eu já vou passar a usar também, né? É, é bom, É bom. É bom, é bom. Sempre bom ter mais um sitezinho ali com referência que você pode crer. pode procurar, né? Você fica muito no Pinterest ali, e com tanta coisa de inteligência artificial no Pinterest, mais você nem sabe mais o que é bom de usar. Nossa, tá cheio de coisa lá, eu nem tô Nossa, usando tem tanto muita também. coisa mesmo. Mas assim, tem coisas que. Tem coisas que os caras conseguem acertar a mão ali com IA que fica interessante. O que eu Eu gosto. não digo para trazer assim, tipo, a referência anatômica, mas às vezes Uhum, aquela aquele feeling, sabe? sim, Da arte em sim. si. Porque Eu ali gosto muito das composições, porque os algumas. caras pegam coisas de um monte de, muitas vezes, de bons artistas, né? E misturam num negócio ali que, pô, Uhum, legal, né? Te dá funciona. um. Te serve como, às vezes, pra te gerar uma ideia pra alguma coisa, né? Sim, inspiração, é. O errado seria usar isso como uma coisa final, né? Ali, tipo, usar como um concept ou esse tipo de coisa. É, Mas nem dá. como uma inspiração ali, ter várias IAs, assim, eu acho que Acho que como é legal gerador usar. de ideias pode Sim, ajudar. exato, Porque afinal o que a gente está exato. procurando às vezes são estímulos visuais, né? Para Uhum. você, pô, então eu acho que, é isso aqui que eu tava querendo. Aí você baixou 300 imagens, baixou não, né? Viu 300 imagens, só que aí teve o joelhinho da 99 que Pode você, crer, pô, esse é o joelhinho que eu tava querendo. pode crer, exatamente. Acho que é muitas vezes assim, né? O processo de essa busca, né? Você tá lapidando ali visualmente o que você quer trazer. Né? E quantos milhões de polígonos você geralmente Nossa. precisa? Ah, eu vou te falar, deixa eu pegar um aqui que não tá decimado, vamos ver, o Homem-Areia. Ele ficou, ele é diferente, né? Que ele é um pouco maior, a base dele é um pouco maior. Ah, esse aqui não saiu ainda, vai sair. Postei um teaser aí, mas o modelo final Eu vi o teaserzinho. tem duas cabeças, deixa eu desligar uma. Esse tá com 108 milhões. E, Já tá pesado o bichinho. não, tá um pouco. Botei aqui no high, já tá até travando. Vamos ver se vai. Deixa eu desligar o outro braço também. Como a base dele é um pouco maior e tem bastante textura, ele tem um pouquinho a mais, mas na verdade o padrão ali de polígonos é isso, é tipo 100 milhões, 80 milhões. É que fica pesada mesmo quando você precisa colocar detalhe de superfície, né? Sim, Que é onde exatamente. você tem que ir por causa dos milhões e milhões e milhões. Eu acho que o que mais teve foi o Dr. Doom. Eu só tenho a versão decimada só. Mas ele, acho que tava com quase 300 milhões já de polígonos, Meu então era senhor. muita coisa. Aqui, muitos Era muita coisa. elementos. Não, é por causa da armadura, na real, que a armadura ela tinha muito detalhezinho aqui
Eu gosto bastante dessa peça aqui. Mas eu não botei ela como a minha favorita, porque eu gosto do coisa, porque ela teve Aquele essa coisa a processo, mais né? pra poder. Eu gosto disso. Mas essa daqui é uma das minhas favoritas também. E o Marvel, você já chegou a usar ou tu usa? Eu já usei uma época, mas eu não sou muito fã porque eu tenho preguiça, na verdade. Eu gosto mais de esculpir. Eu sinto que o Marvelous, ele deixa muito real, sabe? Uhum, sim. A dobra. E eu gosto desse feeling de ser uma coisa mais fantasiosa ali, sabe? De ter É porque a um questão negocinho diferente. de embonitar, né? Embelezar a Então. peça, aquela você modificar as dobras e tal para ter um fluxo mais interessante do que o real. Às Sim. vezes é o que você quer, né, como artista. Eu usei no Sandman que eu fiz, que era uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele tava, tipo, era um pano parado, então. Aqui, ó, tá vendo ali? É só um pano que tá por cima. Então eu falei, isso tudo bem, aqui eu coloco. Só que nesse caso aqui, eu quis esculpir mesmo, porque eu acho que ia ficar mais interessante, porque tá tendo contato com o personagem e tudo mais, tipo, a camisa dele. Também é muito bom ter uma boa referência. Às vezes você não vai achar a referência perfeita, você tem que fazer a sua própria referência. Nesse caso aqui, eu peguei uma camisa assim, botei uma camisa mais larga, né? Coloquei por dentro da calça e tirei a foto levantando o braço assim. Até eu não quero nem Justo, abrir o justo. PuriRef aqui com medo de aparecer uma foto minha e ficar Postar com fotos vergonha. libidinosas. Mas eu faço muito isso, eu tiro muita foto de referência, principalmente para tecido, às vezes para pose também, e funciona muito bem, porque você às vezes não vai achar uma referência perfeita para o que você está precisando fazer. E você tirar a foto ali da sua própria referência, às vezes ajuda bem mais. Isso é um ponto interessante, né? Que às vezes a gente fica tão acostumado em procurar referência em sites, né? Em computador, a gente esquece que a gente pode fabricar, né? De É, uma forma muito exatamente. fácil e muito real ali. Em casa Exatamente. mesmo, pô, como é que é? Tudo bem que você não vai ter o corpo ali do Arnold Schwarzenegger, mas, pô, pelo menos algumas coisas você consegue ter Posezinho. uma ideia, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo na live, quando eu faço live, é a melhor referência de mão é a tua própria mão, cara. Você ficar olhando assim, colocar na pose e ficar fazendo a tua própria mão. Porque você não vai achar uma pose de mão do jeito que você precisa. Você olhar para ela, tipo, você nem tem muito para onde ir. É só você parar ali e olhar. Tem várias vezes que a minha namorada tava aqui em casa, ela tava ali na cama, no celular e tal, e eu tava assim, ó, ou fazendo assim com a mão e Nossa, olhando, tá ligado? que esse menino tá fazendo? Tá invocando o demo? Ela, ela já falou, ela falou, nossa, eu fico olhando você fazendo essas caretas, porque também eu tô modelando o rosto e fico lá fazendo assim, tá ligado? Fazendo a carinha assim. E funciona. Você usar você mesmo como referência ali, às vezes é melhor do que você ficar horas procurando uma referência e nem achar, porque Sim, é verdade. não vai funcionar porque você está precisando. Já passamos pelo nosso papo principal, conversamos de muita coisa interessante. Para você que quer fazer um Patreon, você já tem aí algumas dicas. E deixe aí nos comentários também se você tem alguma dica a acrescentar, né, que a gente não comentou. Às vezes você tem Patreon também e você usa algo aí que você acha legal compartilhar com a gente. Lembrando que todas as redes do Vini vai estar aí na descrição, o Patreon dele, o Instagram, a conta bancária, o Pix. Aí você Pode mandar, galera. aí pode mandar aí também, a gente fica feliz. É, enfim, mas a gente está indo aqui para o nosso finalzinho. Vini, fala pra gente do seu jabá, né? Onde que as pessoas te encontram, o que que você produz de conteúdo, né? Onde você faz live e todas essas coisas aí para quem quer conhecer mais seu trabalho, acompanhar mais você. Fala pra gente aí quais são os seus entretenimentos, né? Se eu posso dizer assim. Não pode. A live é só. Tem bastante modelagem, mas tem bastante bobajada sendo dita lá. Então, é entretenimento um pouquinho. Bom, mas eu queria agradecer, né, pelo papo. Foi bem da hora. A gente conseguiu falar sobre bastante coisa. Valeu pela oportunidade aí de me chamar também. E eu faço live toda quarta-feira, 8 horas, na Twitch e no YouTube, simultâneo. Eu posto minhas coisas no Instagram lá, tá tudo lá também, no YouTube e Twitch. E por enquanto só isso. Quero fazer live no Instagram também, TikTok, mas por enquanto só YouTube e Twitch. Toda quarta-feira, 8 horas.
E o seu Patreon? Também tem o meu Patreon lá, se você gosta de pintar peça, imprimir e tudo mais, a gente disponibiliza 2 modelos por mês de personagens de quadrinho, de videogames e tal. Mas eu também tenho no meu Patreon um tier para artista, que é onde eu posto esses vídeos que eu mostrei do coisa, aí eu posto todo o meu processo. Às vezes eu não tenho o processo todo, já aconteceu do programa crashar e eu perder, né, uma parte do processo, porque eu gravo diretamente do ZBrush, aquela funçãozinha que ele tem de gravar, mas eu posto praticamente todo o processo dos meus modelos lá, e aí tem esse tier de artista que é mais baratinho, acho que é $5, se eu não me engano, 4 e pouquinho, $4. E aí todo mês eu estou postando lá todo o processo do modelo que eu fiz no mês passado. Inclusive esse mês eu tenho que postar, já que tá dando tempo. Lembrete aí. Legal. É, Então, Vini, obrigado pelo papo, por dispor do seu tempo para a gente conversar. Obrigado pelas dicas. Foi um grande prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais de ti. E fala aí quais são as suas palavras finais para o nosso público e a gente já se despede. Bom, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a todo mundo aí que parou para assistir também, a gente falando um pouquinho aqui, vendo as dicas. Se tiver dúvida também, eu respondo aí, se tiver uma coisa perguntando alguma coisa específica aí também não tem problema, a gente responde. E é isso aí, tamo junto. Valeu também, prazer conhecer. Primeira vez que a gente tá conversando, né? Foi um prazer e valeu de novo pela oportunidade de estar aí. Show. Valeu, galera, e até o nosso próximo papo. Tamo junto.